docente, seguimos então com a apresentação agora de Dayara Tucano, né? Dayara, você está pronta? Olá, bom dia, boa tarde a todo mundo que está acompanhando. Dayara Tucano vai nos falar sobre as artes plásticas indígenas. Dayara Tucano é mestre em Direitos Humanos pela Universidade de Brasília, pesquisa o direito à memória e à verdade dos povos indígenas e tem desenvolvido bastante trabalhos artísticos e apresentando a cultura e a arte indígena nos seus trabalhos. Dayara, você está com a palavra. Obrigada, né? Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade de estar aqui, pedir licença aos mais velhos, também agradecer enormemente pela oportunidade de poder ouvir essas palavras tão ricas do Cacá, né? Que nos abrilhantou hoje aqui com essa presença. E, bom, o que a gente tinha combinado não ia muito, assim, exatamente falar de arte, não. Né? E eu acho que eu gostaria até de seguir um pouco a trilha, né? Que foi ali aberta pelo Cacá e que com certeza é aberta por todos os nossos antecessores, né? Nossos antepassados, né? Por esses saberes que são saberes da terra. Eu fico muito instigada, né, de poder estar participando de um congresso mundial de transdisciplinaridade, né, que é uma palavra muito comprida, muito longa, transdisciplinaridade, que traz assim dentro de si uma certa confusão para minha cabeça, né, porque ela fala do trânsito, da conexão, talvez, mas também fala da disciplina, que, de certa forma, também é essa maneira que o pensamento, por se dizer ocidental, tende a dividir, né, todos os conhecimentos. Então, se falam em disciplinas como saberes de naturezas diferentes, sendo que para a maior parte das culturas originárias, das nossas culturas indígenas, aqui desse cantinho da Terra, é, os conhecimentos eles são todos bastante conectados, né? Então, essa necessidade da transdisciplinaridade, ela, de fato, vem desse fenômeno cultural aí, né? De um lugar onde tudo se divide, né? E assim, então, me apresentando um pouco, sou indígena do povo tucano, povo Iepamaçã. Nós vivemos no Alto Rio Negro, na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Venezuela. É um dos cantinhos que hoje em dia acabou ficando bem no centro do que resta, né, da floresta amazônica, que está ali presente em vários países. É, e tem um percurso de, de aprender, né, com as histórias daqueles que vêm antes de mim, né, do movimento indígena, né, a história do meu povo mesmo, e por isso tive essa oportunidade de pesquisar essa coisa que nós chamamos na área dos direitos humanos, do direito à verdade e à memória, né, e eu concordo plenamente, né, sigo a linha desse pensamento de que a nossa sociedade hoje em dia tem uma doença, né, que está crescendo. Não sei se o nome dessa doença é amnésia ou Alzheimer, ou enfim, mas com certeza é um problema de memória, né, e de tudo o que arrecata a perda da memória, né, a perda da identidade, do lugar, do valor, do amor, do prazer pela vida, né, a perda de si, né? Então, essa ideia de essa imagem que uma figura muito antiga, não é nada novo, né? Dessa tal de humanidade. Eu estava ouvindo aqui vocês falando sobre como regenerar, como salvar a humanidade. Não sei bem se nós temos essa capacidade de salvar qualquer coisa que seja, né? Até porque essa ideia de salvação é uma coisa muito moderna, né? É, mas, enfim, hum, nós vivemos, sim, enquanto povos indígenas que estamos aqui ao redor do mundo, né? Somos mais de 5.000 povos ao redor do mundo, né? Que se determinam enquanto indígenas justamente porque nós fazemos parte ainda, né, de civilizações que mantêm a sua memória anterior ao acontecimento de todo esse processo que nós entendemos como colonização,
né? Então, para falar desse choque de encontro de pensamentos, né, é necessário a gente parar e falar assim um pouquinho a respeito do que significa essa colonialidade presente, né? Compreender que a colonialidade é indissociável do racismo, por exemplo, né? Porque ela é um sistema que subjuga, que subalterna, que submete, ao mesmo tempo que o racismo divide para subjugar e submeter, né, os outros à violência. Então, essa colonialidade como uma cultura que se impõe, ela traz também, né, essa é, subclassificação de qualquer outro conhecimento, de qualquer outro pensamento, ao mesmo tempo que traz junto com si esse discurso da modernidade que salva todos, né? De uma modernidade que traz uma ideia de superioridade, de desenvolvimento, de progresso, até de salvação. Então, é muito doido, né? Imaginar uma humanidade que se sente perdida, mas que vive levantando uma bandeira de querer procurar se salvar, né? Se salvar de quê? De si mesma, né? Perdida de si e procurando salvar a si mesma, né? Enfim, me desculpa, né? Não é que eu ache isso engraçado, mas pelo menos acho confuso, né? Então me provoca um pequeno riso, né? Então a gente dentro desse labirinto que construímos para nós, né, se vê confrontado a esses modelos que são impostos, né, que é um modelo de cultura, de política, né, de economia, de mercado, que acabam se demonstrando falhos, né, e é justamente disso que o Kaká fala, né, quando traz à tona esse panorama que nós vivemos atualmente, né? Nós, enquanto humanidade, acabamos criando modelos que talvez sejam tão artificiais, né, que vêm do nosso artifício, né, que vêm da nossa ilusão de querermos nos proclamar ao centro de tudo, né? E esse pensamento que procura esse umbiguismo, né? Eu sei que a conferência está sendo traduzida para várias línguas, né? Mas aí se vira aí, né, os tradutores, eu estou falando daqueles que pensam que existe um umbigo do mundo e a lógica desse umbigo é que essa cultura se umbicalizou na Europa, nesse pensamento autoproclamado ocidental numa terra redonda, né? E que nos leva a essa coisa que hoje foi batizada como o antropoceno, né? Há uma lógica do antropoceno onde o ser humano está no centro de tudo, no centro do universo, é filho único, feito a figura, assim, uma réplica divina, né? Quer se sentir Deus sobre a Terra, mas é justamente as ações desse antropoceno que nos levam a essa situação apocalíptica que nós vivemos hoje, né? Da sexta maior extinção em massa no planeta, está ali, né, comprovada de acordo com o relatório de biodiversidade da ONU, né, dessa situação esdrúxula e absolutamente anunciada, né, de fortes mudanças climáticas, né, de uma poluição sem precedentes e praticamente irreversível para uma realidade de tempo humana e também com todas as consequências das crises econômicas e políticas subsequentes, né? Porque se chove, se alaga, se gela, se queima ou se seca, né? Nosso modelo de compreender o mundo, de consumir o mundo e de produzir o mundo está nos levando para esse caminho da monocultura do pensamento, da monocultura da produção e da morte, né? Dessa necropolítica, dessa necroeconomia, né? De uma necrocultura mesmo, porque o resultado que nós vemos de fato global hoje é essa sequência de uma morte tão presente e que, ironicamente, não nos atenta ainda, né? Parece não nos atentar o suficiente para a importância da valorização da vida e de tudo aquilo que é fértil,
né? Então, eu fiquei me perguntando, né, onde encontrar a transdisciplinaridade, onde a gente vive, quando a gente vive numa lógica de um diálogo desigual, né? Onde que a gente pode construir transdisciplinaridade, né, entre instituições de pensamento, instituições políticas, instituições econômicas que não consideram enquanto igual os seus interlocutores. E esses interlocutores somos justamente todos aqueles que ainda teimamos em desobedecer à lógica, né, dessa colonialidade toda, né? A desobediência, né, essa resistência, essa resiliência é justamente o que tem permitido que a vida continue rebrotando, né? Então, a, a, essa ideia de transdisciplinaridade, ela apareceu para mim como uma quimera, né? Porque eu, enquanto acadêmica na universidade, né, e me afirmando enquanto indígena, né, sempre me vi convidada a falar sobre isso, mas de uma maneira a que o pensamento universitário branco, que ainda se acha superior, pudesse adquirir, entender, absorver, né, os pensamentos que eu poderia estar compartilhando enquanto indígena, de uma maneira a me integrar, a me absorver dentro daquela lógica, né? Então, estou falando dessa contínua tendência a querer hierarquizar o saber, né? E então essa cultura que divide e hierarquiza o saber, aliás, divide o próprio saber, me já me levou para outra reflexão, né, de como que dentro da lógica do meu povo, e eu sei que de outros povos indígenas também, o saber, por exemplo, não é separado da sabedoria, né? A ciência, né, você saber muitas coisas, vem acompanhado de uma responsabilidade do que fazer com esse conhecimento. E essa responsabilidade se chama sabedoria, né? Então, onde existe sabedoria e onde os conhecimentos já se veem relacionados, né? A sabedoria ela está justamente em cultivar o vínculo entre todos os conhecimentos, em ter um olhar, uma visão ampla o suficiente para abraçar o impacto que as ações decorrentes dos conhecimentos podem ter no mundo, né? E nos levar para que isso possa nos guiar à construção de uma ciência dinâmica, né? De um conhecimento dinâmico, de um conhecimento fértil. Então, a fertilidade, né? A sabedoria, elas nos brinda a fertilidade. E a fertilidade que está no mundo está justamente na diversidade, né? Uma fertilidade do saber, ela reconhece a diversidade, acolhe a diversidade, celebra a diversidade, né? Onde, em vez do mono, né? Em vez da monocultura, né? Nós possamos ter o pluri, né? Onde nós possamos aceitar o diferente. Eu estou falando da diversidade cultural, da biodiversidade, reconhecer a importância de tudo isso como uma fonte infinita de saber, né? Compreendendo que ainda que é tão infinito, que tudo é tão grande mesmo, né? Que aquilo não necessariamente vai se submeter a uma tradução possível, né? Respeitando o silêncio, o sagrado, o segredo, o intraduzível, né? Ou até diante desse intraduzível, se abrindo para a possibilidade de dialogarmos com outras linguagens e até porque não com outras línguas, né? Além do grego, né? Eu estou aqui falando em português, não sei para quantas línguas o pessoal está traduzindo, né? Mas a gente tem sido educado, né, a pensar dentro dessa lógica, né, de como funciona esse pensamento. Então, eu tive a oportunidade assim de me encantar com outras línguas e eu trouxe então essa provocação também de falar da arte, né? Queria pedir para compartilhar um pouco dos meus desenhos, das minhas obras, só para trazer mesmo
outras maneiras de expressão daquilo que foge à linguagem verbal, né? Porque, lamentavelmente, hoje, para a gente dialogar num espaço comum, mais global, né, mundial, Conferência Mundial de Transdisciplinaridade, a gente precisa sempre recorrer a essas línguas que foram impostas, né, pelos invasores de nossos territórios, de nossas terras. Então, estou aqui falando em português, né, é a maneira como eu posso encontrar de me expressar, mas, para além disso, eu posso trazer também outras mensagens que se encontram não mais em palavras, né? Que vem, pode ir passando assim rapidamente as imagens, não precisa se demorar muito nelas, não. Mas, enfim, trazer ideias que venham através da cor, da luz, de outras formas, né? Para ver se, através desse silenciamento da luz, posso criar algum outro tipo de diálogo. Então, ali é justamente na arte que eu tive a possibilidade de encontrar talvez um espaço de rebeldia. Não sei se a arte é rebelde sempre, certamente não o é, né? Mas a arte é também um dos espaços em que se constrói e se sedimenta uma cultura. Então, importa muito, né, a gente meditar a respeito das maneiras como nós nos compreendemos e representamos a nós mesmos, e ainda como nós compreendemos e representamos os outros. Eu tive uma formação acadêmica em artes visuais também, e dentro da universidade, da escola, nunca vi uma representação dos indígenas por nós mesmos, né? Agora, felizmente, faço parte de uma geração que, graças à luta de nossos pais, nossos avós, nossos antepassados, que estivemos em resistência desde 1500, né? A minha geração se viu diante de uma oportunidade mais ampla de aceder ao ensino superior, universitário, e entrar nesse espaço também como um espaço de luta, um espaço de um desafio, de uma guerra que nós temos uma consciência que ela continua acontecendo, e de usar todas as ferramentas possíveis, todas as plataformas possíveis para trazer um pouco dessa nossa resistência. Essa nossa resistência, ela é diante de um modelo que é opressor e separatista, né? De um modelo de violência, né? Onde diz, inclusive, que as violências são estruturais. A nossa resistência é para dar continuidade a outros modelos que celebram a vida, né? Que celebram a conexão entre todos esses elementos de origem, como estava dizendo o Cacá Verá, e poder compartilhar uma meditação a respeito de nosso trânsito nesse universo, que, afinal de contas, é apenas nada mais do que transitório, né? Dentro do nosso povo, nós falamos que viemos, né, conta a história, que nós viemos navegando numa cobra-canoa da transformação. Chamamos de Pamuri-Yurkusa, né, a grande cobra-canoa da transformação. Então, todas as nossas narrativas falamos da ideia de transformação, talvez como o conceito mais importante para compreender a nossa realidade, a nossa vida. Compreender que nada é permanente, compreender que tudo se transforma, que todos nós estamos em constante movimento, que a vida surgiu desse movimento, que a vida apenas é possível dentro desse movimento. Então, nenhuma lógica que tenda a petrificar, sedimentar, imobilizar esse movimento pode resultar em vida, apenas em morte, né? Essa é uma reflexão que eu trago, né? Desses aprendizados junto com os mais velhos, né? A gente entende, por exemplo, que a vida se originou no mundo das águas, né? Tá aparecendo os peixinhos aí. Nós chamamos
primeiros seres que nasceram na água de Uaí-Marçã. Eles foram os primeiros seres da criação. Depois surgiram os seres da floresta, né? Depois de muito tempo que os peixinhos viviam nas águas, surgiram os seres da floresta, Yurku-Marçã, os seres da floresta. E depois dessa vida, né, já estar presente com a intervenção ali dos grandes avós do universo, da grande avó criadora e do grande avô criador, né, surgiu a humanidade, né, conhecida como Iepamaçã, que é apenas a terceira geração de vida no mundo. Mas sendo assim, né, os caçulas, né, os irmãos mais novos dessa criação, aqueles que vêm antes de nós, são nossos professores, nossos irmãos mais velhos. É justamente, né, com esse conhecimento, com essa atitude de poder prestar muita atenção na natureza, no mundo à nossa volta, que nós acabamos construindo todo o nosso conhecimento, né? O nosso conhecimento pode vir da observação, mas a sabedoria vem da vida mesmo, que vai se desenvolvendo ao redor de nós. Então, a possibilidade, né, de existir essa sabedoria, né, essa fonte de um saber maior, né, está relacionado diretamente a essa consciência de poder abraçar o cosmos, né, abraçar a natureza como um mecanismo que tem a sua inteligência, a sua sabedoria própria, né, e que vai sempre no sentido de se manter viva. A inteligência da vida é a vida nela mesma, e a vida que se manifesta em nós, em cada ação, inclusive no nosso pensamento. Eu, às vezes, acho as palavras ocidentais um pouco limitantes pela maneira como elas se impõem a nós, porque uma lógica que divide é uma lógica que tende a limitar sempre, a lógica das paredes, né? Eu estava escutando, né, o pensamento do Kaká, pensando, né, como que a gente desconstrói os nossos hábitos limitantes. Então, pensar pensamento de outra, né? Em vez de um pensamento como uma coisa que classifica o mundo e que divide o mundo em pequenas caixinhas, como diz o Davi Copenau, pensar no pensamento como uma energia que constrói o mundo. Eu aprendi, tive a oportunidade de aprender com os povos dos troncos pano do estado do Acre, que também ficam na Amazônia, um pouco ao sul do território tucano, uma outra palavra para pensamento, que é a palavra Xinã. Xinã é pensamento, mas não é o pensamento do branco. Xinã é um pensamento vivo, é um pensamento que pulsa, que cria mundos. Xinã nos atenta à nossa responsabilidade de criar, de transformar e de destruir mundos com o nosso pensamento, porque o nosso pensamento também é uma ação, né? Ele não se limita à palavra, cada palavra dita, cada olhar, cada respiração é como uma flecha lançada, que pode ser lançada para plantar uma semente ou para destruir, né, muitos corações. Então, eu acredito assim muito nessa potência, né, de outras linguagens possíveis para poder falar dessa outra afetividade. Eu queria que tu voltasse nesse prédio que passou antes, não sei quanto tempo que está indo, né? Essa coisa, bota a gente para falar, né? Essa pintura, por exemplo, é uma pintura que eu tive a oportunidade de fazer na cidade de Belo Horizonte, que é a capital do estado de Minas Gerais, aqui no Brasil, né? Como vocês podem ver, o nome desse estado faz uma relação direta com a mineração, com a extração dos recursos, né, minerais da terra, né? E também é um lugar onde recentemente se cometeu um dos maiores crimes ambientais da história do Brasil, que foi o assassinato, o envenenamento de todo um rio, o Rio Doce, como consequência do rompimento de uma barragem, né? E isso
prejudicou, né, matou toda uma série de vidas, né, em volta do rio, né, de uma vida viva mesmo, né, e de uma vida cultural de vários povos indígenas que se consideram filhos desse rio. Era para o nosso queridíssimo Ailton Krenak estar aqui presentes conosco hoje, então aproveito essa imagem para trazer um pouquinho desse seu carinho, porque foi justamente com ele que eu aprendi que para o povo Krenak o Rio Doce era o seu avô, que eles consideram o rio como um avô, são os netos do rio. E pensei nesse rio como um rio menino, porque o meu avô, que faleceu no ano passado com 110 anos de idade, também foi menino um dia. Ele era um menino que criança ainda não tinha esse contato com essa civilização moderna eurocêntrica que eu tenho hoje. Meu avô foi uma criança livre que pulava no rio, nadando durante toda a sua infância. Então, eu pensei no rio como uma criança e compreendi que esse rio tem uma mãe, e essa mãe é a própria natureza, né? Que o amor da floresta, né, pelo rio é tão grande quanto o amor do rio pela floresta, e tão grande quanto o amor que os filhos e os netos do rio têm por esse rio e por essa floresta também. Essa outra relação de afeto com o mundo é o que faz com que hoje, ao redor de nosso planeta, sejam justamente os territórios indígenas que preservam mais de 82% da biodiversidade que ainda existe nessa terra, né? Então, uma mudança de cultura, de paradigma, uma mudança de paradigma epistemológico, como disse, também é uma palavra complicada, é uma mudança que vem principalmente através do afeto. Precisamos abrir nossas mentes, mas, acima de tudo, precisamos abrir nossos corações. Então, vou parar por aqui. Muito anhum, gratidão por essa oportunidade. Gratidão, Dayara, muito importante toda a sua fala. Nós temos perguntas várias, né, e também vários comentários, mas eu queria repassar, então, aqui a pergunta da Julieta Aidar, que qual é o papel da arte em toda essa problemática vivida, e, em particular, da arte indígena? Então, como eu estava comentando, a arte ela também é um instrumento de construir e sedimentar uma cultura, né? A arte ela pode matar, inclusive, né? Eu queria que todos vocês, né, quem está acompanhando, pensasse, por exemplo, nos livros de história da arte e tentasse lembrar da maneira como os povos indígenas, os povos originários ou aqueles que são descritos por esses historiadores como povos colonizados, né, são representados, né? São representados ajoelhados diante de uma cruz, diante de uma espada, ou simplesmente mortos. E assim, através dessa representação pictórica, também se reforça toda uma ideia de que os povos indígenas sejam isso, coisas do passado, que sejam seres que não existem mais, justamente porque a arte lhe ensinou a todas essas crianças na escola que nós já nos ajoelhamos, né? Mas quando vem a arte indígena e traz uma outra narrativa de um outro ponto de vista histórico, né, rompendo esse monólogo da história europeia que se impôs ao redor do mundo, nós podemos compreender, por exemplo, que não houve grandes descobertas, mas que sim houveram e continua havendo uma ininterrupta invasão, né? Um ininterrupto genocídio, né? Que não houve que não existe uma grande civilização que traz, através de suas tecnologias, uma modernidade que possa salvar, né, que possa salvar o mundo, mas sim uma monocultura que impede que outras culturas possam se desenvolver da sua maneira autônoma, né, que impede a dignidade dessas outras culturas e que, por pura vaidade, né, também nos limita a uma forma
de conhecimento, de produção e de consumo que nos leva a essa morte coletiva, né? Então, trazer a arte, né? Trazer esses contrapontos dentro de todas as linguagens é necessário sempre, né? Um contraponto que vem a partir de outras experiências, e essas outras experiências quando se fala em termos de toda a lógica colonial, a outra experiência sempre será a experiência do indígena, né? Daqueles que ainda têm, dentro da sua prática de vida, um exercício da memória pulsante, da memória que é memória presente e da compreensão que o nosso futuro também é ancestral. Obrigada, Daiana, muito esclarecedor. Daiana, tem bastante elogios aqui, eu vou passar só alguns para você perceber, mas eu acho importante, né? Que força nessas imagens vivas, diz a Elizabeth Pacheco. Estou maravilhada com essas formas e forças, diz também. Margarete Barbosa também fala, parabéns, gratidão pela partilha das obras sensíveis e reveladoras. E a Silvia coloca, lindas e impactantes imagens. E aí eu vou colocar também aqui, a Vitória de Barro colocou, ora, onde mora o perigo, é lá que também cresce o que salva. A arte é uma forma de revelar, de desvelar a verdade ao seu esplendor. E aí eu digo novamente, né? Essa sua presença aqui revelou esse esplendor. Passo então para o Vicente, quer fazer alguma pergunta, trazer alguma pergunta? Não, eu lembro de uma conversa com a Dayara em que ela nos provocou essa mudança de perspectiva da gente, nosso entendimento de arte, né, como uma escola disciplinar, né, onde a gente estuda a formalidade da arte, na sua história europeia, na sua expressão técnica, no seu domínio, né, com regras, né, de proporções, por exemplo, né, no nosso imaginário escolarizado, a gente tem um renascentismo, a gente tem mesmo as vanguardas europeias, né, surrealismo, etc. E ela nos abre a um entendimento de arte em relação a algo que é vivido não como uma representação, mas como a própria miração de um segredo, né? E daí ela fala de Hori, né? Como isso que é a miração de algo que se desvela, então como um teor vibratório do vivo aqui entre nós, né? Não é algo que sai do mundo para estar como uma representação numa tela, ou seja uma tela de pintura, seja uma tela de cinema. É algo que vive ali. Uma hora que a Dayara também falou, a vida em si mesma, né? Não estamos separados do que a arte causa. Nesse sentido, eu até me pergunto se arte é uma palavra que, de fato, se encaixa nesse sentido, né? Porque a gente tem muito a arte como algo que está num outro espaço-tempo, né, do que a gente vive cotidianamente. E a arte que a Dayara nos mostra, ela não está em outro lugar senão aqui mesmo, né? Como se a arte dela potencializasse o sonho, né? Aqui aonde a gente está mesmo, né? Dayara, não sei se o que eu falei faz sentido para você, mas se você quiser comentar um pouco dessa diferença, né, de uma arte que é uma representação de algo para uma arte que é uma veia aberta para a gente viver uma vida mais simbólica. Né? Fica à vontade para comentar. Acho que é por aí mesmo, querido Vicente. E da mesma forma que a gente não está falando daquela arte, também não estamos falando daquela ciência, né? Também não estamos falando daquela história, né? Não estamos falando de algo muito mais amplo. Eu acho que por isso que justamente comentei com vocês outro dia que eu gosto tanto dessa palavra que alguém inventou, que é cosmovisão, né? Cosmovisão é como um olhar que se expande para o universo, né?
diferente desse olhar microscópico que procura, assim, não olhar para o universo interno, mas sim para a dividir, né? Dividir, classificar lógicas, né? E dentro dessa classificação impor uma lógica de poder, né? De hierarquias, né? Que nos limitam a poder apreciar o mundo à nossa volta. Então, de repente, trazer, não sei, eu gosto até de ouvir quando as pessoas fazem essas reflexões a respeito do meu trabalho, né? Porque é justamente outro ponto de vista, né? Então, para mim, pelo menos, eu não sei se a discussão está ali na representação das coisas, mas mais na potência de se compartilhar olhares e afetos, né? De como que a arte mais uma plataforma para compartilharmos olhares, afetos e, através desses olhares, também compartilhar a possibilidade de visões que nos levem a apreciar, né, a vida, a beleza que existe nesse universo, né? A potência, né, que existe em cada mínima flor, em cada mínima estrela que está ali no céu acima de nós, né? E a respeitar isso profundamente, né? Respeitar cada célula de nosso corpo e cada pedacinho de poeira de estrela que está à nossa volta, né, como uma oportunidade de estarmos vivos, né? É nisso que eu acredito, pelo menos, é assim que eu acredito que se desenvolve a nossa existência e o conhecimento, enfim, essas ações que nos atravessam, né, que passam através de nós. Então, como diz o Jaider Esbel, que é outro artista indígena, que por acaso também é meu companheiro, né? Dentro do povo dele, eles consideram que o grande criador já é um grande artista, né? Que a criação é uma arte em si, que a natureza é a própria grande arte, né? E nós, como expressão dessa natureza, também não existe uma lógica certa em querer nos distanciar disso. Muito pelo contrário, né? Se nós estamos falando justamente do exercício da memória, né, e da origem, e de reconectar nosso lugar de mundo, a nossa consciência com esse mundo, é necessário, sim, a gente se permitir se encantar pela vida, celebrar a vida e cultivar a vida em cada uma de nossas ações. Maravilhoso. Muito obrigado, Maravilhoso. Dayara. A Dayara vai ter uma participação na Bienal de São Paulo, né, que começa em setembro. Quer fazer esse convite, Dayara? Sim, então, tô tendo esse convite, estou esses dias trabalhando loucamente, né, para poder entregar algumas obras que vão fazer parte dessa edição da Bienal de São Paulo, que é a maior Bienal de Artes da América Latina, né, e que se abriu, né, a presença, né, dos artistas indígenas de uma maneira bastante especial, né? Então, participar desses espaços também é uma oportunidade de abrir portas de diálogo com outros espaços que são estruturantes para a construção do conhecimento e da cultura e da educação, né? Então, é importante deixar claro, né, que a participação indígena em debates, seminários como este, né, como esse Seminário Mundial de Transdisciplinaridade, ela é também parte de um mecanismo de construção e de desobediência, né, em afirmar que nós não estamos presos em gaiolas, nem nos livros empoeirados do passado, mas que nós temos sim essa potência de ocupar todos os lugares, né? Então, vamos ocupar todos os lugares e através de nossos passos, reafirmando a nossa identidade e ressemeando nossos territórios, assim nós estamos também construindo juntos a caminhada de desconstruir todo esse processo da colonialidade, contra-colonizando, questionando, para que possamos
revisar e reconstruir outros valores de relação com o mundo. Mais alguma, Muito Vicente? obrigado, Dayara. Não, por enquanto, pelo menos, não tenho mais nenhuma questão. Podemos seguir. Agradeço mais uma vez a Dayara por todas as provocações. Sempre que você fala, Dayara, eu levo coisas para casa, para digerir, para pensar, para deslocar o meu olhar conceitual, né, das coisas e enriquece a vida. Por isso, te agradeço mais uma vez. Obrigada, Dayara, te agradeço também. Eu posso depois selecionar as mensagens no chat que foram bastante para você, mas seguimos.